nossa primeira palavra não pode deixar de ser de reiterarmos nossa gratidão, nossa alegria pelo acompanhamento dos irmãos, na pessoa do pastor Mário, pastor Rogério e todos os queridos que têm nos acompanhado, que têm orado por nós, nos sustentado no ministério. Louvado seja o nome do Senhor por isso, pela vida dos queridos. Denise está sentadinha ali, eu acho que vocês já viram, não é? Uma alegria realmente retornar aqui, pela conta que a gente estava fazendo ali fora antes de chegarmos, uns 2 anos e meio por aí, que a gente não tinha estado aqui. Eu lembro que o último encontro nosso foi remotamente, com uma aula da escola bíblica, não é? E realmente estivemos no primeiro semestre desse ano, no norte da África. Não vou mencionar aqui o nome do país. Estivemos com os nossos queridos que trabalham lá e passamos o semestre ali. Tínhamos um projeto antes disso de irmos para outro lugar, para o estudo da língua inglesa. Não foi possível, aí veio a pandemia, aí fez uma confusão danada e finalmente então pudemos viajar, tirando um período de sabático do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde nós trabalhamos, onde servimos. Então saímos nesse semestre, primeiro semestre, no dia 8 de fevereiro, e ficamos lá até dia 8 de agosto com os nossos queridos, e foi um tempo muito bom, porque conhecer a realidade de uma outra situação religiosa, um outro país, um outro contexto completamente diferente, um entendimento, uma cosmovisão de vida totalmente diferente da nossa, e particularmente para mim e Denise, que nós trabalhamos na área do Departamento de Missões do Seminário Bíblico Palavra da Vida, foi bastante enriquecedor. Os irmãos sabem que a nossa experiência de campo é o trabalho missionário com povos indígenas. Trabalhamos 14 anos no estado de Roraima, com o povo, com a etnia Yanomami e com a etnia Macuxi, e essa é a nossa experiência de vida. Então, trabalhando agora, representando a nossa missão, a MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, aqui em Atibaia e para a região sudeste do nosso país. E trabalhamos exatamente com disciplinas na área de missões. Então, conhecer aquela realidade foi algo bastante precioso. Tivemos a oportunidade, inclusive, de passar nesse período pelo mês do Ramadã e pudemos constatar uma série de detalhes que a gente lê, que a gente ouve de outros obreiros, mas agora estávamos lá convivendo mesmo e assistindo e experienciando como a coisa acontece. Então foi algo bastante enriquecedor para nós aquele tempo ali. Pensando no trabalho missionário e pensando na conferência missionária, viva a vocação para que você então possa cumprir a missão. Eu estava pensando que o grande objetivo do missionário, o grande objetivo do obreiro do Senhor, num canto qualquer do mundo, ou não tanto num canto, é que ele se torne inútil. Espero que você não caia da cadeira. O grande objetivo nosso é que nos tornemos inúteis ali, no sentido de que você chegou, semeou a palavra de Deus, a graça do Senhor foi abundante, aquelas sementes vingaram, pessoas conheceram Jesus, cresceram na fé. É hora do missionário procurar um outro lugar para estar, porque o grande objetivo da obra missionária é que ela deixe de ser obra missionária e surja a Igreja de Jesus ali naquele lugar. E a Igreja de Jesus agora é que vai tocar o trabalho, que vai fazer toda a atividade. Hoje de manhã eu estava falando com os meus alunos, hoje foi o dia da disciplina Antropologia Missionária, a gente estava conversando sobre autoctonismo, uma igreja autóctone, uma igreja independente, uma igreja autogerida, liderança própria, do próprio povo, nativos, uma igreja autossustentada, ela própria promove os recursos para dar cabo das suas atividades, dos seus desafios, e uma igreja autopropagadora, ela própria realiza a obra do Senhor. Não é necessário uma pessoa de fora, leia-se missionário, para dar continuidade. O missionário, ele atendeu, ele viveu a vocação, ele cumpriu a missão, ele se tornou inútil naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor por nos permitir trabalharmos com Ele e chegarmos ao ponto, debaixo da sua graça, de poder ver a igreja semeada ali, florescer, frutificar e novas vidas conhecendo o Senhor Jesus. Esse período, então, voltando,
de 6 meses, primeiro semestre de 2022, fora aqui do Brasil, foi algo bastante precioso para nós vivermos e experimentarmos uma série de realidades que antes, pelo menos para aquela área religiosa, para aquela área do mundo, era apenas teórica. Eu quero encerrar a minha palavra aqui, me lembrando, e facilmente a gente se lembra disso, das palavras do apóstolo Paulo em Atos 20, 24, uma palavra bastante firme do apóstolo Paulo, e nós, sabendo quem ele era, realmente uma palavra de grande desafio para si próprio e que por extensão chega até nós. O apóstolo Paulo disse: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele entendia a sua vocação, e apesar de ter sido hebreu de hebreus, fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ele não era um miscigenado, ele era made-in judeu. Apesar de toda a folha corrida que ele tinha, estudou aos pés de Gamaliel, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu tenho uma vocação, e por causa disso Paulo desejava cumprir a missão. Em nada considero preciosa a vida para mim mesmo, contanto que, aí vem a missão, eu cumpra a minha corrida, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, qual seja conhecê-lo mais e expô-lo mais, e que cada um de nós nessa conferência missionária possa, inspirado por Paulo, por exemplo, ter esse entendimento também. A obra missionária não é uma obra realizada por missionários, absolutamente. A obra missionária é realizada pelos membros do corpo de Jesus, enquanto aqui na terra. Então você tem o seu nome aí e eu tenho o meu aqui. A obra é de todos nós, e louvado seja o nome do Senhor, por nos deixar roçar os nossos ombros com os ombros dele na realização dessa grande obra. E é um privilégio, sim, o evangeliquez diz, é um privilégio, é uma curtição, estarmos servindo ao Senhor, e o apóstolo Paulo vibrava com isso também, e é por isso que ele deixava de considerar para si próprio, para seus objetivos, a vida dele preciosa, mas para os objetivos do Senhor, para a vocação que ele havia recebido do Senhor, sem dúvida, para o cumprimento da missão, eu vou seguir aí, conhecendo Jesus e expondo mais. Então, louvado seja o nome do Senhor por esta igreja, pela sua participação tão objetiva, tão prática, no semear da palavra de Deus em tantos lugares, aqui no Brasil e fora. Nós estamos aqui do lado, talvez sejamos os mais próximos aqui da igreja, e a gente tem uma plena consciência de que, trabalhando com a formação de novos obreiros, com a formação de novos missionários, a nossa expectativa é que eles plantem igrejas saudáveis, igrejas que se tornem independentes, autóctones, e conduzam a obra do Senhor, e esses obreiros então, se tornando inúteis em determinados lugares, porque o Senhor foi gracioso e cumpriram a missão, saiam para outra missão, saiam para outro lugar, para a continuidade da semeadura da palavra do Senhor. Nossa gratidão aos queridos e nossa grande satisfação de poder revê-los, e depois, ao final do culto, porque agora pode, abraçar, beijar, enfim, curtirmos a presença uns dos outros. Que Deus abençoe a cada um.